Convido os amados irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Marcos, no capítulo 6, e nós vamos ler do verso 30 ao verso 44. Os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. E havia muita gente indo e vindo, ao ponto de eles não terem tempo para comer. Jesus lhes disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Então eles se afastaram no barco para um lugar deserto. Mas muitos dos que os viram retirar-se, tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. E quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Já era tarde e, por isso, os seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto e já é tarde. Manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. E ele, porém, respondeu: deem-lhes vocês mesmos algo para comer. E eles lhe disseram: isto exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? E perguntou ele: quantos pães vocês têm? Verifiquem. E quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupos na grama verde. E assim eles se assentaram em grupos de 100 e de 50. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida entregou-os aos seus discípulos para que os servissem ao povo. E também dividiu os 2 peixes entre todos eles. E todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram foram 5.000 homens. Amém? Amados, essa experiência que Jesus passou juntamente com seus discípulos e essa grande multidão, com cerca de 5.000 homens, foi uma experiência muito marcante no seu ministério, a ponto de nós vermos ela sendo relatada por todos os evangelhos. Mas, muitas vezes nós lemos ou nos focamos em alguns pontos e deixamos de perceber outros. Às vezes nós ficamos presos à questão do milagre, tão somente da multiplicação dos pães e dos peixes, através do qual Jesus venceu o paradigma da quantidade. A partir do pouco, ele multiplicou e fez o muito. Às vezes nós olhamos pelo lado do coração de Jesus, no sentido de querer atender à necessidade física de um povo que estava naquele momento com fome. Às vezes nós queremos olhar pelo lado dos discípulos, que estavam ali aprendendo, querendo servir e que, embora sendo amigos de Jesus e fazendo parte ali do grupo de trabalho de Jesus, também necessitavam de serem ministrados por Jesus. Mas me chama muita atenção um detalhe, que quando Jesus desembarcou do seu barco, juntamente com seus discípulos, ele olhou para aquela multidão e ele teve compaixão, uma das marcas do ministério de Jesus. E por que ele teve compaixão? Porque ele viu uma necessidade naquelas pessoas que compunham aquela multidão, que talvez nenhuma outra pessoa tinha visto ainda, e que talvez nem mesmo as pessoas que estavam naquela multidão tivessem percebido. Elas estavam se comportando como ovelhas que não tinham pastor. E aqui Jesus não está se referindo ao pastor ser humano, líder de uma congregação. Ele está se referindo ao pastor realmente que cuida das ovelhas, que segundo o salmista Davi, no Salmo 23, diz que o Senhor, sendo seu pastor, nada haveria de faltar. Aquele pastor que leva as suas ovelhas aos pastos verdejantes e às águas tranquilas. Então a identificação de Jesus, o diagnóstico que ele fez daquelas pessoas que compunham a multidão, é que elas estavam sem orientação. E isso despertou compaixão dentro dele. Muitas vezes nós estamos caminhando nessa vida aqui, carentes da compaixão de Jesus, e nós não percebemos que sem a ação do Senhor na nossa vida,
nós estaremos como as pessoas que compunham aquela multidão, andando, tentando resolver os nossos problemas, que não são poucos, tentando dar um jeito nos caminhos da nossa vida, mas sem a orientação do nosso sumo pastor, nós não conseguiríamos. E o que é pior, muitas vezes nós dificultamos esse relacionamento entre nós e o nosso Senhor Jesus, enquanto ovelhas e enquanto pastor. A palavra compaixão traz em si um significado de ser um sentimento piedoso, de simpatia para com a tragédia pessoal de uma outra pessoa, acompanhado de um desejo de diminuir o sofrimento da outra pessoa. É também uma participação espiritual na infelicidade alheia, que suscita um impulso altruísta de ternura para com aquela pessoa que está sofrendo. E de uma forma muito prática, eu percebo que compaixão é uma maneira de nós amarmos, é uma das formas de expressarmos o nosso amor, e que sempre será despertada dentro de nós quando nós formos confrontados com aquelas pessoas que estão sofrendo ou que estão vulneráveis. E normalmente nós percebemos a vulnerabilidade das pessoas que estão mais próximas de nós. E é por isso que é muito mais fácil sentir compaixão de quem está mais próximo, porque compaixão não é só um sentimento. E não é só você sofrer com a dor do outro, é você querer diminuí-la, você querer fazer alguma coisa no sentido de abençoar quem está sofrendo. Então existe esse desejo em nós, normalmente, em se tratando de pessoas que estão perto de nós. Mas existe essa necessidade na nossa vida, preste atenção, porque isso se aplica a mim, se aplica a você. Muitas vezes somos nós que estamos sofrendo. Muitas vezes somos nós que estamos com um problema e somos carentes da compaixão de Jesus. Mas se compaixão não é só sentimento, é ação, nós precisamos deixar Jesus concluir o seu gesto de compaixão sobre nós e deixar o Senhor agir nas nossas vidas, transformando a nossa mente, o nosso caráter, o nosso jeito de ser. Não só transformando o nosso ambiente. Preste atenção, porque muitas vezes nós entregamos a Jesus os problemas, mas não entregamos a Jesus, por exemplo, o ambiente interior, o nosso coração. E na maioria das vezes, a solução para esses problemas no nosso exterior está no nosso interior. Precisamos deixar Jesus agir dentro de nós, para que o nosso exterior, então, seja alcançado a partir de nós. Jesus teve compaixão em diversos momentos do seu ministério aqui. Olhamos nesse texto, no versículo 34, que diz que quando ele saiu do seu barco, ele viu aquela grande multidão e ele teve compaixão de todos eles. Nesse momento, a compaixão que Jesus teve apontava para uma necessidade de direcionamento espiritual e orientação na vida daquelas pessoas. Mas, em outros exemplos, em outros momentos, nós vemos Jesus trabalhar a vida das pessoas no que concerne as suas necessidades básicas, como, por exemplo, em Mateus capítulo 14, Jesus sai do barco e ele encontra uma multidão de pessoas doentes. E aí diz o texto que ele teve compaixão e curou os enfermos. Então ele agiu diretamente na vida física daquelas pessoas. No Evangelho de Marcos, no capítulo 8, verso 2, nós vemos um segundo momento em que Jesus faz multiplicação de pães. Mais uma vez, ele tem compaixão, mas agora uma compaixão direcionada para o sofrimento pela ausência de alimento na vida daquelas pessoas. Se nós olharmos aquela experiência de Mateus 20, quando Jesus está saindo de Jericó, o texto de Mateus diz que ele viu 2 cegos, e teve compaixão deles, e tocou nos seus olhos, e eles imediatamente recuperaram a visão e seguiram o Senhor. Mas há uma das experiências que Jesus teve, na qual ele falou sobre compaixão, que me chama muita atenção e que é aplicada de uma forma muito direta à vida da igreja hoje. Aquela compaixão a qual ele se referiu, que houve no coração do Pai,
que foi desprezado por um dos seus filhos quando Jesus construiu a parábola do filho pródigo. E por que isso se aplica de uma forma muito direta à vida da igreja hoje? Justamente porque aquele ambiente familiar que Jesus identificou na sua parábola, um pai, filho mais velho, que era o primogênito, e o filho mais novo, que depois veio a receber o título de filho pródigo, porque a palavra pródigo significa esbanjador, gastador. E de fato o que aquele jovem fez foi gastar toda a sua herança, quem sabe até mesmo gastar parte da sua vida de uma forma muito errada, sofrer consequências de escolhas erradas que ele fez quando abandonou a casa do pai. E se nós olharmos para essa parábola justamente com a interpretação que Jesus quis ensinar, o pai sendo Deus, nós vamos ver que Jesus aborda a questão da compaixão justamente no momento em que o filho arrependido retorna para o lar, e o pai então, cheio de compaixão, o abraça, o recebe, o restitui de tudo aquilo que ele perdeu, a identidade familiar e até mesmo seus bens. Isso aponta para um sentimento, um desejo que está no coração do Senhor, todas as vezes que ele vê um dos seus filhos o abandonando. E às vezes, irmãos, nós não podemos aplicar isso diretamente na nossa vida ou na vida da igreja, quando alguém se afasta da igreja em si, mas se afasta do relacionamento com Deus, despreza um ambiente de proteção, de segurança. Eu acho lindo a questão na qual Jesus faz essa analogia entre o relacionamento de Deus conosco, com a humanidade, com o relacionamento de um pai com filhos. Da mesma forma que aquele filho mais novo abandonou o seio familiar por ter desprezado relacionamentos familiares, às vezes hoje, dentro do seio da igreja, tem irmãos que estão abandonando, desvalorizando esse conceito de família. Família é bênção de Deus, irmãos. É propósito do Senhor. Existem muitas experiências que estão reservadas para a revelação de alguns sentimentos, de alguns valores de Deus, que só poderão acontecer no ambiente familiar. Eu me lembro que quando estava casado há pouco tempo, eu tinha, ao mesmo tempo que vontade de ter filhos, eu tinha muito medo. Medo de decepcionar meu filho, medo de ser um mau pai. Eu não me via em condições. E foram 8 anos assim, naquela expectativa. Mas chegou um momento que algo me encheu de coragem e despertou uma vontade no meu interior, que foi o fato de querer conhecer a experiência de ser pai, justamente porque na Bíblia Deus se apresenta como pai. Eu queria conhecer através do sentimento o que é o amor de um pai. E não há como você conhecer esse amor de um pai se você não for pai. E só quem é pai, para poder compreender um pouco o amor de Deus por nós, seus filhos, que a Bíblia vem revelar existir. Então, quando Jesus falou sobre compaixão no coração de um pai que perdeu o seu filho para o mundo, mas que nunca perdeu a esperança, e que soube perdoar, que soube restituir o seu filho quando ele voltou, eu percebo que esta palavra se aplica de uma forma muito direta à vida da igreja cristã dos dias de hoje. Porque há muitos conceitos que estão permeando no coração da igreja, e quando eu digo coração da igreja, eu me refiro a pessoas que, na verdade, refletem esse abandono do lar, dos laços familiares com Deus, como sendo o nosso Pai. Então Jesus constrói e fala ao longo do seu ministério sobre esse conceito chamado compaixão. Mas se nós olharmos para as Escrituras Sagradas de uma forma muito geral, nós vamos ver que desde o Antigo Testamento, Deus já apontava para uma necessidade de ver nos seus filhos o desenvolvimento da compaixão. O livro do profeta Zacarias, capítulo 7, versículo 9, nos diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, administrem a verdadeira justiça, mostrem misericórdia e compaixão uns para com os outros, não oprimam a viúva e o órfão, nem o estrangeiro e o necessitado,
nem tramem maldades uns para com os outros. E não são poucos os textos bíblicos que respaldam esse desejo de Deus de ver no coração dos seus filhos. No Antigo Testamento, no coração do seu povo. No Novo Testamento, no coração da igreja de Jesus. O desejo de desenvolver a compaixão. Agora, irmãos, existem algumas coisas que devem ser parte integrante da vida do cristão, juntamente com a compaixão. O que, na verdade, vem comprovar a existência de uma verdadeira compaixão. A primeira delas é o fato de que a verdadeira compaixão exige obras de caridade. Preste atenção nesse requisito. Se compaixão é muito mais do que sentimento e desperta no nosso interior o desejo de fazer alguma coisa para minorar o sofrimento do outro, então é necessário você olhar para o necessitado e você fazer alguma coisa por ele. Se nós olharmos em Colossenses capítulo 3, verso 12, nós vamos ver que o apóstolo Paulo, ele fala sobre a compaixão. E fala sobre a compaixão de uma forma muito prática. Ele diz assim: portanto, como povo escolhido de Deus, povo santo e amado, revistam-se de profunda compaixão. E aí ele vai dizendo de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência, e suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou também. Agora, se nós olharmos para esse texto, que na verdade é uma orientação do apóstolo Paulo, nós vamos ver que a verdadeira compaixão que precisa ser desenvolvida com obras de caridade, ela também exige transformação de caráter e, por consequência, a liberação do perdão na vida de quem a pratica. São duas coisas importantíssimas e que o apóstolo Paulo vem tocar aqui de uma forma muito direta. Primeiro ele fala: vocês são um povo escolhido de Deus. E se fomos escolhidos por Deus, se pertencemos agora ao Senhor, ele diz: olha, vocês são santos e amados. Então é porque na nossa relação com Deus, existe também o quesito da santidade, do amor. E tudo isso são pontos que o Senhor exige em nós para podermos ter a certeza de que temos desenvolvido uma vida cristã cheia de compaixão. E ele diz: se vocês foram escolhidos por Deus, se vocês estão vivendo em santidade e em amor, então revistam-se também de profunda compaixão. E depois da compaixão, a bondade, a humildade, a mansidão e a paciência. Agora, para que tudo isso? A gente percebe de uma forma muito clara que a maioria dos nossos problemas, que tem trazido sofrimento ao nosso coração, são problemas de relacionamentos, são problemas que se desenvolvem às vezes com pessoas mais próximas de nós. Normalmente as decepções são mais fortes quando elas vêm de alguém que está mais próximo, de quem nós mais esperávamos o melhor, e às vezes vem o pior. E se você se permite, através do Espírito Santo, ser revestido da profunda compaixão, da bondade, da humildade, da mansidão, da paciência, você vai passar por dificuldades, por problemas, mas de uma forma muito diferente. Paulo diz: suportem-se uns aos outros. E a forma como Paulo aborda essa questão não é suportar como nós compreendemos aqui, num país ocidental, dentro da língua portuguesa. A tradução que vem do original no grego se aplica a suportar no sentido de dar suporte, de ser arrimo, de ser sustentação. Agora pare e pense comigo como muitos dos nossos problemas interpessoais poderiam ser resolvidos se nós pudéssemos disponibilizar todo o nosso talento, toda a nossa energia, todo o nosso ser para dar suporte ao outro.
Ou quantas vezes somos nós mesmos que estamos necessitados, carentes, que o outro nos dê suporte. Tem sido grande o número de divórcios, de famílias sendo dissolvidas, até mesmo no seio da igreja do Senhor Jesus. Por quê? Porque a compaixão não tem sido exercida. Um dos cônjuges identifica o sofrimento do outro, mas ele não é capaz de abrir mão de si, renunciar a si mesmo em prol da restauração, da felicidade do outro, da complementação do outro. Então a orientação do apóstolo Paulo é essa: comece pela compaixão, mas permita-se ser revestido da bondade, da humildade, da mansidão, da paciência, para que você possa dar suporte ao outro. E se necessário for, perdoe as queixas que existirem entre vocês, perdoem, assim como o Senhor também vos perdoou. Quando Paulo faz essa analogia do perdão que deve haver entre nós, com o perdão que já foi liberado por Deus para nós, não há como nós não pensarmos, irmãos, que muitas vezes nós estamos exigindo do outro um comportamento que nós não temos sido capazes de ter. E muitas vezes nós começamos a mensurar o outro e esquecemos que, tal como ele, nós também somos pecadores. E que somos carentes da graça e do perdão de Cristo Jesus da mesma forma que Ele é. Talvez os erros sejam diferentes, na maioria das vezes o são. As consequências também. Mas a essência do erro que existe em nós é a mesma. É a nossa natureza humana, pecaminosa. E mesmo sendo assim, Deus nos amou. Jesus se entregou, morreu na cruz por nós. Então mesmo Jesus que morreu por mim, morreu por você. Eu preciso aprender a perdoar o outro, principalmente porque Jesus me perdoou também. E me perdoou primeiro. Não existe compaixão sem transformação de caráter e sem liberação de perdão. Grave isso no seu coração. Um outro conceito que precisa acompanhar a compaixão é que muitas vezes nós olhamos uma compaixão ou para uma compaixão que se aplica à vida do outro. Mas nesse texto, nós vamos ver Jesus ensinando e exemplificando 3 níveis de amor e de compaixão. Olha comigo, Marcos 6, logo no verso 30 e 31, qual foi o contexto em que a história começou a ser desenvolvida? Os apóstolos se reuniram com Jesus, relataram tudo o que tinham feito, que tinham ensinado, então eles estavam vindo de uma grande empreitada. E Jesus também. E preste atenção que nesse aspecto nós temos que olhar para o Jesus homem, o Jesus que também chora, o Jesus que tem sentimentos, apesar de ser totalmente Deus, ele também era totalmente homem. Esse Jesus olha para os seus discípulos cansados, exaustos, olha para si mesmo e diz: vamos para um lugar deserto e vamos descansar. Preste atenção nesse detalhe. O primeiro nível de amor e compaixão ensinado por Jesus é o nível do amor próprio e da compaixão por si mesmo. Muitos dos problemas que nós temos enfrentado na nossa vida, nos nossos relacionamentos, muitos dos casais têm passado por dificuldades, irmãos, porque não têm compreendido esse cansaço físico e emocional pelo qual o outro tem passado. Nós estamos falando de uma sociedade hoje igualitária, na qual marido e esposa saem para trabalhar, na maioria dos casos, e que chegam cansados a casa, que têm responsabilidades no lar, que têm filhos para criar, e muitas vezes estão emocionalmente esgotados, precisando de descanso. Jesus chamou os seus discípulos e foi com eles descansar.
Ele identificou. Agora, ele identificou essa necessidade, e isso despertou uma compaixão nele e uma ação. Eu quero te fazer uma pergunta: você tem desenvolvido essa compaixão dentro da sua casa, olhando para a sua esposa, olhando para o seu marido? Você que é filho, tem desenvolvido essa compaixão olhando para os seus pais? Temos vivido uma sociedade, irmãos, na qual os filhos só exigem e só querem para si. Não desenvolvem gratidão no coração, porque não tem reconhecimento pelo trabalho, pelo esforço dos seus pais de quererem dar o melhor para eles. Agora pare e pense como a compaixão vem orbitar sobre tudo isso. Está pairando sobre todo esse relacionamento familiar, sobre os problemas que existem e que podem ser resolvidos se começarmos a deixar a compaixão que vem de Deus reinar nos nossos corações. Primeiro nível, amor e compaixão por si mesmo. Segundo nível, amor e compaixão pelas pessoas que estão mais próximas de você. Jesus chamou os seus discípulos, os 12 que estavam com ele. Precisavam descansar. Estavam exaustos emocionalmente, fisicamente, cansados. Nós precisamos sentir amor e compaixão por quem está próximo de nós. Até mesmo porque, irmãos, existe uma tendência nossa de trabalhar nesse terceiro nível, que é você ter compaixão pelos outros que estão mais distantes. É comum a gente ouvir, às vezes, queixas de um dos cônjuges dizendo: meu marido ou minha esposa só ajudam os de fora. Agora preste atenção, se existe alguma coisa na tua vida que não pode dar errado, em primeiro lugar é você mesmo. E em segundo lugar é a sua família. Até porque ela depende de você. Se a tua vida der errado, você vai prejudicar a tua família. Comece a dosar isto. Eu vejo Jesus fazendo a ponte, o equilíbrio de todas essas partes. Ele foi com seus discípulos para um lugar deserto, diz o texto, que eles embarcaram, foram, mas algumas pessoas viram, reconheceram que era Jesus. Nós estamos falando do lago de Genezaré, que as suas margens tinha várias cidades. Então as pessoas conseguiam avistar o barco, conseguiam identificar para qual cidade aquele barco estava indo. E diz o texto que eles saíram a pé. E saíram e muitas pessoas foram se agregando a eles, a ponto de formar uma multidão. E de alguma forma chegaram antes. Se cansaram mais, mas chegaram antes do que o barco que conduzia Jesus com os discípulos. Os irmãos já viram que no texto ele teve compaixão, porque eram ovelhas que não tinham pastor. E aí Jesus faz o quê? Compaixão não é só sentir, é agir. Jesus diz o texto que começou a ensiná-los. Foi pela palavra que Jesus começou a transformar seus comportamentos, suas mentes, a nutri-los e orientá-los. Salmo 119, verso 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Existem muitas pessoas hoje, irmãos, que estão vivendo uma completa ausência de luz na sua vida, sem orientação. Às vezes conhecem Deus, sabem o caminho da igreja, mas estão meio que perdidos em meio a uma multidão, porque não conseguem aplicar a palavra à sua própria vida e não conseguem também viver segundo aquilo que a palavra está orientando. Porque não pense que é fácil. O próprio Jesus disse que o caminho é estreito, apertado. É necessário renúncia pessoal, é necessário fé. É necessário você se abdicar de algumas coisas. Toda transformação exige uma mudança que causa um desconforto. Ou seja, você tem que sair da onde você está. E essa locomoção, esse movimento, na maioria das vezes vai demandar uma energia que você não quer gastar.
Então a gente vê Jesus ensinando para transformar suas mentes, levar orientação e luz para suas vidas. Mas e o projeto de levar seus discípulos e ir com eles para descansar? Naquele momento ficou aguardando. Eu acho muito lindo quando o apóstolo Paulo olha para o jovem pastor Timóteo, e numa das suas cartas está escrito: Deus não nos deu espírito de covardia, Timóteo, mas de amor, coragem e moderação ou equilíbrio. E essa moderação, esse equilíbrio que te faz discernir o quanto você pode fazer mais pelo outro ou não, ou o quanto você tem que fazer por si mesmo, ou o quanto você tem de deixar de fazer por si mesmo, essa parte é o Espírito Santo que dá a você. Se você não estiver vivendo em sintonia com o Espírito Santo, você vai tropeçar, você vai errar na dose. E ou você ou alguém a quem você ama vai pagar o preço do seu erro. Então, em primeiro lugar, você precisa amar a si mesmo e ter compaixão própria. Em segundo lugar, você precisa amar o seu próximo e ter compaixão por ele, mas o próximo que está mais próximo de você, normalmente dentro da sua família. E em terceiro lugar, você precisa amar e ter compaixão, até mesmo por quem está mais longe de você, ou por quem você não conhece, como foi o caso na vida de Jesus e dos seus discípulos. Eu aprendo também nesse texto que uma das atitudes de quem não tem compaixão, e nós vamos ver isso por parte de alguns discípulos, e preste atenção que ser discípulo significa estar seguindo, estar em aprendizagem. No Evangelho de João, nós vamos encontrar esse texto trazendo alguns detalhes a mais, como por exemplo os nomes. E nós vamos ver ali Filipe, vamos ver André, irmão de Simão Pedro, protagonizando alguns papéis que são facilmente identificáveis hoje na vida de qualquer um de nós. Existe uma tendência nossa, irmãos, a não querer nos envolver e, portanto, não querermos ter compaixão do outro. Essa tendência é de fugir das responsabilidades. A gente quer sempre arranjar uma desculpa. Olha comigo no texto, Marcos 6, agora no versículo 35. Diz que os discípulos chegaram para Jesus, já era tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: este lugar é lugar deserto, e já é tarde, manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Olha essa proposta que eles fizeram para Jesus. E que de uma certa forma, irmão, soou como quem dissesse assim: olha, Senhor, manda eles ir embora e cada um dá conta de si. Mas pare e pense, antes de ler o texto, qual seria a reação de Jesus, do Jesus que você conhece? Não faz parte do caráter de Jesus de dar uma palavra como essa, se vira. Então Jesus os confronta naquele momento e diz para eles: olha, deem vocês mesmo de comer para eles. Como quem diz, vocês têm responsabilidade. E não existe cristão que esteja realmente envolvido com a obra do Senhor e com o Senhor da obra, que não tenha responsabilidades, irmãos, ou que não tenha pelo menos consciência da sua responsabilidade. Quem não quer ter compaixão é porque também não quer ter responsabilidade. Eu aprendo que se queremos servir a Deus com zelo, com dedicação, principalmente com excelência, nós não podemos fugir das oportunidades para exercermos as nossas responsabilidades, porque é um privilégio poder servir ao Senhor, receber dele responsabilidades e aproveitar dele as oportunidades. Você cresce, você se desenvolve. Existem coisas que o dinheiro não compra,
Existem coisas que as experiências de relacionamentos humanos não vão te acrescentar nunca. Só a sua experiência com Deus é que vai te acrescentar, que vai te enriquecer verdadeiramente. Jesus mostrou isso. Mateus capítulo 20, verso 28, ele diz: como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Jesus deu exemplo de servo. E da mesma forma que na vida de Jesus, ele só encontrou o significado enquanto servia a Deus, servindo a humanidade, nós hoje, irmãos, só encontraremos significado na nossa vida quando nós servirmos. E se você parar para pensar, todos os projetos que você tem certeza que foram de Deus para a sua vida, implica no seu serviço. Você constituiu uma família para ser servido ou para servir? Se você constituir uma família para ser servido, você nunca vai ter uma família. Mas se você começa a dar o exemplo de servo dentro da sua família, dentro da sua casa, você vai ver seus filhos te seguindo, você vai ver sua esposa te seguindo, ou teu marido te seguindo. E você vai ver uma família, porque o conceito de família está atrelado ao conceito de serviço. Um servindo o outro para o bem comum. Será que nós temos feito assim? A gente se esforça, irmãos. E eu vejo muita gente se esforçando. Mas eu creio que nós podemos fazer melhor. Com a graça de Cristo e com o poder de Deus na nossa vida, nós podemos fazer melhor. A última lição que eu tiro nesse texto é que quem deseja ver os milagres de Jesus precisa olhar para a vida com o olhar da fé e abandonar o paradigma materialista. O que isso significa? Nem sempre os nossos problemas serão resolvidos pelo dinheiro ou através do dinheiro. Mas pare e pense comigo como normalmente nós achamos que é o dinheiro que vai resolver. Mais uma vez nesse texto, nós vamos ver que um dos discípulos de Jesus estava preso a esse paradigma materialista. Olha no verso 37. Eles disseram para Jesus que para saciar a fome daquele povo, Jesus falou: olha, vocês deem a ele algo de comer. Aí eles disseram: isto exigiria pelo menos 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Nós vamos ver no Evangelho de João que foi Filipe quem protagonizou esse papel. Olha como ele foi fraco, irmãos. E como às vezes nós temos sido fracos. Aliás, normalmente nós somos fracos nesse aspecto. Uma multidão com fome, Jesus diz: dá-lhes vocês mesmos de comer. Primeira coisa que ele fez foi botar a mão no bolso e avaliar o quanto ele podia. Nós fazemos isso. Nosso olhar materialista associa o nosso poder ao quanto nós temos. Ele estava do lado de Jesus, frente a frente com Jesus, aquele que é o autor da vida, aquele que tem poder sobre todas as coisas. Mas ele está preso ainda ao paradigma materialista, ao poder do dinheiro. Assim é na nossa vida hoje. Às vezes a gente deixa de fazer algo que até mesmo Deus está mandando, como esse foi o caso. Jesus mandou, e ele disse: Senhor, vou ter que gastar 200 denários, seriam 200 diárias de um trabalhador. Será que é viável gastar tudo isso para alimentar essa multidão? Ele estava diante do autor da vida, Senhor de todas as coisas. Mas a relação de poder para Filipe ainda estava presa e atrelada ao seu dinheiro. Veja se muitas vezes nós não agimos assim ainda. Dizemos não ou colocamos condições para Jesus, baseado no que temos de bens materiais ou de dinheiro.
E aí Jesus mostra a visão espiritualista que ele tinha, que era baseada no poder da graça. Versículo 38, Jesus perguntou: quantos pães vocês têm? Verifiquem. E quando eles ficaram sabendo, vieram dizendo que tinham 5 pães e 2 peixes. No Evangelho de João nós vamos ver que foi André, irmão de Simão Pedro, que trouxe um rapaz que estava ali com 5 pães e 2 peixes. E Jesus então pegou o pouco que aquele rapaz tinha. Diz o texto, que tomando os 5 pães e os 2 peixes, a primeira atitude de Jesus foi olhar para os céus. A segunda atitude de Jesus foi dar graças. É aí que eu vejo o segundo maior poder que opera em nós, o poder da gratidão, porque graça aqui não é o favor imerecido que nós recebemos, mas é a graça, a atitude de agradecer, de reconhecer que mesmo o pouco que temos foi Deus quem nos deu, e Ele pode abençoar e multiplicar. E Jesus dá exemplo. Olhou para os céus, deu graça e partiu o pão. E em seguida entregou-os aos seus discípulos e mandou que eles entregassem a todos que estavam ali. É maravilhoso a gente ver que no campo da fé e da espiritualidade, o sobrenatural acontece. E aquilo que Jesus havia determinado que acontecesse, aconteceu. Jesus disse: deem vocês mesmos a eles de comer. Eles ficaram presos ao paradigma do dinheiro, mas Jesus operou fora do campo material. Mas Jesus entregou nas mãos deles para que eles mesmos servissem e entregassem o que de comer àqueles da multidão. Sabe o que eu aprendo com isso? O poder está em Deus, é Jesus quem dá, é Jesus quem provê. Mas somos nós que temos que nos oferecer para entregarmos aos outros. E às vezes está faltando acontecer isso dentro da sua casa, na sua família. Necessidades existem, coisas diferentes, de formas diferentes, na vida de cada um que também é diferente. Mas o Deus é o mesmo. E o Jesus que prometeu é o mesmo. E é Ele quem dá. Mas é você que tem que se apresentar para entregar. O que Jesus determinou que fosse feito, aconteceu. Não foi pelo paradigma material, foi pelo sobrenatural. E Jesus ensinou aos seus discípulos o que nós precisamos aprender hoje. Não há limites para o poder de Deus agir na nossa vida. Nós precisamos crer. E quando cremos, o milagre acontece. Diz o texto que todos comeram e ficaram satisfeitos. Os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão. E os que comeram foram 5.000 homens. Preste atenção que todos comeram e todos ficaram fartos. Sabe por quê? O apóstolo Paulo diz isso aos Filipenses: aquele que começou a boa obra em minha vida, Ele há de completá-la até o dia de Cristo. A obra que Deus começa, irmãos, Ele termina. Tudo que Deus faz é completo. O que está faltando na sua vida hoje? Será que existe ainda algum sentimento de incompletude? Alguma ausência? Eu quero te convidar nesse momento a depositar a sua esperança e a sua confiança em Deus. E você vai ver o milagre de Deus acontecendo na sua vida. Como os discípulos que estavam lá, naquele dia, viram 5 pães e 2 peixes, alimentando 5.000 homens, pelo poder da compaixão e da graça de Cristo Jesus.